Houve na antiguidade um guerreiro muito famoso que se destacou no meio dos demais por ser um valente. Em uma época onde havia somente um reino, onde não existiam reinos diversos, ou reis, ou governantes, um homem se destacou entre os demais. Quando o povo desceu da Arca de Noé e foram do Oriente para o Ocidente, eles foram como se fossem uma só família. Nesse período, entre todos os seus membros dessa família gigantesca, um homem se destacou extremamente por sua habilidade com a caça, e ele era então um valente diante do Senhor. O nome desse homem é Nimrod. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para você quem foi Nimrod, como ele influenciou a construção da Torre de Babel, ou seja, a Babilônia, e como ele foi o responsável pelas divisões das línguas na época pós-diluviana. Fique comigo nesse vídeo e entenda de uma vez por todas qual é a história verdadeira de Nimrod, qual é a história da Torre de Babel e as divisões das línguas. Estamos iniciando hoje então mais um vídeo da nossa série de panorama histórico da Bíblia. Antes havíamos então falado sobre a criação no nosso primeiro vídeo, no segundo sobre Abel e Caim, no terceiro sobre o dilúvio, e hoje estamos no nosso quarto vídeo aqui falando então sobre a Torre de Babel, falando sobre Nimrod e diversos outros tópicos muito importantes dessa leitura. Lembrando que é um panorama histórico, não falaremos todos os capítulos, mas sim as principais histórias para que você entenda a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse. Caso você não tenha visto ainda algum vídeo da nossa série, eu vou deixar aqui em cima então os cards dos 3 primeiros vídeos, também na descrição desse vídeo aqui o link para que você possa acompanhar então e entender o início da criação até a história que vamos falar hoje. A história que vamos falar, ela inicia então em Gênesis no capítulo 10, no versículo 8, que diz assim: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Aqui podemos ver então que Nimrod ele é tratado na Bíblia como um gigante, um valente, alguém que tinha uma destreza muito grande. Como eu falei inicialmente, havia somente um povo. Esse povo ele eram membros da mesma família, os descendentes então de Noé, seus 3 filhos, Cam, Sam e Jafé. Eles tiveram filhos e netos e bisnetos, e estes filhos então formaram um reino pós-diluviano, que viviam então na mesma região. Eles saíram do Oriente e foram para o Ocidente. Quando eles estavam indo então para o Ocidente, a gente vai ver mais para frente ele citando essa passagem especificamente, a gente vai ver nessa transição um homem se destacando, porque ele era um excelente caçador. Não existia ali alguém que governasse o povo, eles existiam já com certeza um respeito patriarcal por seus pais, mas de fato não existia um governante. Nimrod então, ele se destacando dos demais, ele acaba querendo assumir essa posição como um valente. Quando o versículo diz que ele é um valente diante do Senhor, ou da face do Senhor, ele não quer dizer que ele foi aprovado pelo Senhor para que ele fosse um valente, ou aprovado para o Senhor, aprovado pelo Senhor para que ele seja um governador. Quando diz que ele era valente diante da face do Senhor, o autor aqui, Moisés, ele quer destacar o seguinte: ele não é um valente que nós conhecemos, ou um valente da nossa região, mas ele era um valente diante do Senhor porque o Senhor ele vê todas as coisas, e de todas as coisas ele era o mais valente, ele era o que mais se destacou, mas não que ele fosse aprovado pelo Senhor. Nimrod então, ele inicia o que podemos dizer agora um período de governo. Ele então funda, ele não vai e conquista Babel, conquista Nínive, ele vai lá e funda então essas cidades, ele constrói, ele edifica
uma cidade chamada Babel, e depois depois de construir mais outras, ele vai então, sai de Babel e constrói e funda, edifica Nínive e outras cidades. Agora a gente vai ver então em Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui eu gostaria então de fazer uma breve pausa na leitura da história da Torre de Babel para destacar alguns pontos. Primeiro, que eles eram um povo somente, falavam somente uma língua, e eles saíram do Oriente, que é onde a arca repousou, e vão para o Ocidente, provavelmente, para a planície de Sinear. Lá eles constroem, então edificam. Quem está liderando essa construção, essa edificação, é Nimrod, ele que construiu e fundou Babel, mas então eles constroem ali uma cidade. E olha só um ponto interessante que talvez você, se você nunca se perguntou, talvez você tenha se perguntado e não tinha resposta. Eles querem construir uma torre gigante, edificam uma cidade, querem construir uma torre muito grande. E olha só o que eles falam. Eu vou mostrar para você novamente o versículo e vou destacar o que eles falam aqui, que vai dar todo o sentido então no motivo de Deus ter dividido as línguas para que as pessoas pudessem então não seguirem fazendo o seu planejamento. Olha, veja comigo, no versículo 4. Depois disseram: Vamos construir uma cidade, tranquilo, uma cidade, com uma torre que alcance os céus. E assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Quando eles falam que querem construir uma torre que alcance os céus, você sabe por que eles queriam construir essa torre? Quando eles vieram então do dilúvio, seus ancestrais então, que provavelmente muitos morreram no dilúvio, eles então decidem fazer uma torre que alcance o céu para que eles não sejam mais destruídos por um novo dilúvio. Eles estavam basicamente falando assim: vamos fazer uma torre porque mesmo que Deus queira nos destruir, Ele não conseguirá, porque estaremos no alto de uma torre e não seremos atingidos por esse dilúvio. Ousadia da parte deles, porque isso não daria certo. Deus poderia destruir eles de qualquer forma se quisesse. Mas além disso ainda, eles vão exatamente contra Deus em algo que Ele determinou lá no início da criação e depois determinou para Noé quando termina o dilúvio. Deus fala assim em Gênesis 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. No versículo 7 diz assim também: Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. A gente pode ver diretamente que o povo de Babel estava decidido a construir uma torre gigante para afrontar Deus, até mesmo dizendo que Deus não poderia então destruir eles novamente, porque eles estariam lá no topo do céu. E além do mais, eles falam que querem construir uma cidade, uma torre, para que eles não sejam espalhados pela terra, indo totalmente contra uma vontade de Deus, que era que eles se multiplicassem e se espalhassem pela terra. Podemos ver aqui que o povo de Babel, inclusive o próprio nome Babel, significa rebelião ou então confusão, por causa da confusão das línguas. Então o povo ele estava totalmente decidido a ir contra Deus, liderados por Nimrod. E algo interessante para a gente poder conversar aqui e entender um pouco mais sobre Nimrod, ele é citado também na literatura não canônica. Podemos ver em outras citações algo muito interessante a respeito de Nimrod. Flávio Joséfo citou em sua obra Antiguidades Judaicas que Nimrod construiu a torre como uma forma de se vingar de Deus por causa do dilúvio.
A ideia era que a torre fosse tão alta a ponto de proteger os seus moradores de futuras inundações como aquela que devastou a terra. Algumas fontes também citam e acreditam que Sargão o Grande, no caso Sargão, rei de Acádia, ele então seria a personificação do Nimrod citado na Bíblia. Mas isso também são somente teorias. O que temos é o próprio texto da Bíblia que nos diz quem foi Nimrod, nos diz qual foi a atuação dele na construção de Babel e que esse povo então, provavelmente motivados pelo próprio Nimrod, que seria quem queria se vingar de Deus por conta do dilúvio que eles tinham recebido, este então teria construído essa torre e esse reino. Mas vamos seguir aqui então o texto de Gênesis no capítulo 11 para a gente entender a história da Torre de Babel por completa. Gênesis capítulo 11, versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Alguns eruditos e até mesmo rabinos costumam afirmar que a Torre de Babel ela é uma tentativa falha de comprovar a existência da humanidade, ou então, melhor, de comprovar a existência ou o momento em que a humanidade passou a falar diversos idiomas. Mas temos evidências e estudos liderados por linguistas famosos como a cientista cognitiva Lera Brodsky, que escreveu assim: à medida que os linguistas foram se aprofundando no estudo dos idiomas, mais ou menos 7.000, dos quais apenas uma fração foi analisada, surgiram diferenças inumeráveis e imprevisíveis. Mas uma coisa ninguém tem dúvida: de fato, todos os 7.000 dialetos eles têm muitas coisas em comum, e já foi traçado que há possibilidades de todos chegarem em um somente idioma, se for fazer uma pirâmide de comparações das suas similaridades. Mas não tem como sabermos qual é esse idioma. Uns arriscam até dizer que é o hebraico, mas na Bíblia não temos evidências e nem aqui na história não temos evidências, comprovações científicas que poderiam embasar então essa teoria que o hebraico seria o idioma original. O problema está que biólogos e arqueólogos, eles têm evidências, os biólogos têm os fósseis para que eles possam analisar então os restos dos animais e fazer as datações. Os arqueólogos têm as pedras e objetos que eles encontram e desenterram, e eles conseguem então fazer uma possibilidade daquela estrutura daquele local, como as pessoas viviam, como que elas conviviam com as pessoas, qual era a sua cultura local. Mas já os linguistas, eles não têm então como evidências físicas ou palpáveis para poder mapear de onde veio o idioma, qual seria o idioma principal. Sabemos é que sim, houve um momento em que todos falavam um só idioma, e depois do episódio da Torre de Babel, as línguas se dividiram. Já falamos no vídeo passado que nos tempos de Peleg a terra se dividiu. Eu quero que você imagine comigo esse cenário. Uma só família construiu, uma família gigante, é claro, construiu uma cidade chamada Babel, uma torre, e eles falavam o mesmo idioma e estavam construindo na intenção de impedir que Deus destruísse a terra com um novo dilúvio e impedir que eles fossem espalhados pela terra, indo contra a vontade de Deus. Eles sabiam, eles conversavam todos no mesmo idioma, mas nos dias de Peleg, como o texto que a gente já estudou no vídeo anterior, diz que a terra se dividiu. A gente entende que a divisão das terras ocorreu depois das divisões das línguas. Quando Deus trouxe a confusão, o povo já não conseguia mais conversar, eles já não conseguiam mais construir, eles tiveram então que todos que conversavam e se entendiam
formou o seu grupo e se dividiram, e cada um foi para um lado diferente. E ali eles foram obrigados então a se espalhar pela terra. Depois que eles se espalharam pela terra, houve as divisões das terras da época de Peleg, isto é, a Pangeia. Os continentes se dividiram e todos eles foram espalhados pelo globo da terra, conforme a vontade de Deus e de uma forma assim sobrenatural. Até que então a gente já estudou sobre a criação, Abel e Caim, o dilúvio e falamos sobre a Torre de Babel. A partir de agora falaremos então sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e seguiremos então a história de forma cronológica, colocando então todos os personagens na Bíblia narrados numa mesma época, para que você possa entender de uma forma clara. Então eu peço que esteja acompanhando aqui no nosso canal todos os vídeos que postaremos, por isso a partir de agora as histórias parecerão que irão se misturar um pouco, mas eu deixarei bem claro aqui para que você entenda o ano que elas estão acontecendo e quais são as pessoas que viveram na mesma época. Espero que esse vídeo de hoje também tenha tirado algumas dúvidas e esclarecido um pouco mais aí a sua visão sobre a Torre de Babel e sobre Nimrod. Gostou desse vídeo? Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar no nosso canal, compartilhar esse vídeo, se inscrever nele caso não seja inscrito ainda. Espero você então no nosso próximo vídeo. Fique com Deus então, até a próxima.